Boa noite. Mais uma live especial para vocês, para mim, para vocês. Boa noite, gente maravilhosa. Gente, a live de hoje, minha filha, vai vendo aí. Deixa eu colocar a câmera aqui do. Eu tô fazendo transmissão também pelo YouTube, pelo Facebook, gente. Mas eu sugiro que vocês fiquem no Instagram, se quiserem ver a minha convidada de hoje, a Lari, que é a minha convidada ilustre, uma aluna do Método Rios. Então, a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso aqui, tá? E quem tiver perguntas para fazer para ela, curiosidades, aproveita, porque hoje promete, certo? Deixa eu ver, ela já tá por aqui. Deixa eu chamar você, Lari. Tô chamando a Lari já. Oi, meu amor. Oiê, tudo bem? Tudo bem e você? Deixa eu aumentar meu volume. Você tá me Tudo ouvindo bem? bem. Tô ouvindo. E aí, tudo certo? Passando muito frio? Igual eu? Muito frio. Aham. Camisa de manga, cheia de pelinhos. Ai, Lari, que bom. Primeiro de tudo, eu quero agradecer e também, ao mesmo tempo, parabenizar. Eu agradecer de você estar aqui comigo, né? Nessa missão de poder ajudar outras pessoas, porque eu acho que essa é o grande propósito por trás de tudo, né? E parabenizar por isso também, pelo mesmo motivo de você ter topado, sabe, falar um pouco de você, da sua experiência, para ajudar outras pessoas que às vezes estão como você estava um pouco antes, sabe? Estão ainda naquela fase anterior a toda uma coisa desconhecida, sem esperança e tudo. Então, parabéns por isso, porque, por exemplo, a minha vida eu vejo que faz muito mais sentido quando eu uso dela para ajudar outras pessoas, né? Então, isso é muito gratificante para a gente também, Uhum. né? Então, Lari, começa contando aí para o pessoal. Se apresenta, se quiser, também do jeito que você quiser, contando quem é você e tudo. E aí a gente vai conversando aqui. Eu separei algumas coisas que eu pensei assim, eu quero saber isso aqui da Lari, sabe? E aí a gente vai Uhum. fluindo, tranquilo. Mas se apresenta pro pessoal aí, para eles te conhecerem. Oi, mami. Vai lá, Lari. Então, sou Larissa, tenho 24 anos, sou de São Paulo, nascida e crescida em São Paulo. E antes de eu conhecer a Marcela, eu sempre tive ansiedade, né? Desde os 15 anos foi desenvolvida ansiedade. Então, eu estava sempre achando que o problema, tudo que girava em torno do ansioso, o problema era meu, eu tinha que resolver o problema de todo mundo, eu tinha que ser reconhecida por alguém em algum momento. E antes de eu encontrar a Marcela, eu tinha feito um propósito de vida com mim mesma, que eu já não estava aguentando mais, eu tinha crise diariamente, por coisas, tipo, pode ser humanamente besta, mas para mim era uma coisa muito surreal. Então, eu tinha feito um propósito de vida que em 3 meses eu coloquei uma data. Eu abdiquei de algumas coisas que eu gostava, fiz um jejum, né? E esse propósito era em 3 meses que eu queria mudar a minha vida, a minha saúde mental e a minha vida. E eu tava navegando lá no Instagram, eu já não sabia eu não sabia, na verdade, por onde começar. E aí eu comecei a pesquisar E, Lari, sobre peraí, uma autoconhecimento no YouTube. pergunta. Como eram essas suas crises? Assim, se quiser dar um exemplo ou outro, como é que você se sentia? Né? Assim, como é que era essa ansiedade? Como é que vinha isso em você quando vinha, sabe? Como é que te atacava isso, sabe? Uhum. Era o meu sentimento era o tempo todo de frustração, que eu estava incomodando todo mundo,
que ninguém gostava de mim, que eu não era válido, que eu era encosto, sabe? Só coisa negativa, que eu não trazia nada de bom pra ninguém. Esse é o resumo. Que qualquer coisa que alguém me falava, que eu sentia que ia contra o que eu pensava, eu já me sentia incapaz, eu já ficava triste, aí eu já começava a chorar. Então, de uma ignorância a aí um bom dia mal feito, já era tipo, tudo era motivo para eu ter uma crise de ansiedade. Entendi. Isso no relacionamento e também em outras relações suas, né? Tipo, no namoro e além do Sim, namoro, na vida. na vida. Isso, na Tá, vida. tá, tá. E aí eu Aí apareci, você me viu no voltando, anúncio do Instagram. Ah, foi. Eu acho que a gente sabe que o Instagram tem isso, né? Você tá falando de micro-ondas, do nada aparece um micro-ondas no seu Instagram, é uma coisa de louco. Aí eu tava pesquisando sobre autoconhecimento no YouTube, que eu falei, vou procurar um passo a passo disso aqui, que eu nem sei o que é isso, eu não sei de onde que eu tiro isso. Aí pesquisando, vendo vários vídeos, aí tipo, sabe quando você vê o vídeo e entra por aqui, sai por aqui? Não tava entendendo nada. Aí apareceu a Marcela naqueles anúncios do Instagram, falando sobre de relacionamento, sobre se autoconhecer e sobre ter ser mais confiante, né? Aí eu cliquei, fui pro Instagram dela e comecei, até um depoimento que eu dei pra ela, comecei a comer todas as lives, todos os conteúdos, tudo que tinha lá, todo dia eu tava vendo as lives da Marcela, lendo os posts, mostrando pra todas minhas amigas e tudo mais. E aí eu vi que só com as lives eu já tava aprendendo muito, 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 muito. E eu já tinha mudado alguns aspectos. Aí eu falei assim, não, eu preciso de mais. Só as lives tá bom, mas eu preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Foi quando você divulgou o método Rios, e como é que que aí a você, gente e como é que conversou. você sentia que precisava de mais? O que que, assim, juro que é muito uma curiosidade minha, assim, né? O que que fazia você sentir que precisava de mais? Porque mesmo eu estando ali no dia a dia com você, eu me identifiquei muito com você, eu percebia que alguma coisa ainda não estava no lugar. Por mais que eu tivesse no acompanhamento, assim, nas lives, nos conteúdos, eu sentia que alguma coisa ainda estava fora do trilho, e esse alguém era eu, né? O meu interno. Então, eu tava ali 100%, mas eu não tava focada. Tipo, qualquer coisa eu ainda saía do lugar. E aí foi quando eu falei, não, se ela já tá me ajudando muito com as lives, eu acredito que o conteúdo faça com que eu consiga mudar muito mais. Então, quando eu vi que eu podia mudar mais, foi quando eu decidi fazer o método. E me fala uma coisa, você, pelo menos se eu não me engano, você era daquelas que, tipo assim, fez esse propósito, né, nesses 3 meses aí, mas como é que era a sua esperança de mudar quando você entrou para o método? Porque assim, eu te pergunto isso, porque eu não sei se você vai conseguir lembrar exatamente, né? Porque você já passou por tudo. Mas o que que você esperava, tipo assim, porque você não conhecia o que estava por vir, né? Você falou, cara, eu vou nisso aqui, decidiu, entrou, mas qual era o seu sentimento em relação à decisão de entrar no método? Olha, inicialmente, o método me chamou muita atenção por conta de ciúmes, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, mas não de demonstrar, não fazer barraco, não fechava a cara. Eram ciúmes que me corroíam, entendeu? Então, eu acho que isso foi o principal motivo de eu ter entrado no método. Porque eu falei, não, eu quero deixar de ter esse maldito ciúmes aí que tá acabando com a minha vida. Não só com o meu relacionamento, mas eu tinha ciúmes de amigo, tinha ciúmes de, se alguém encostasse, assim, tipo, alguém ficasse de gracinha com a minha mãe, com meu pai, eu não gostava. E eu não gostava na brincadeira, mas no fundo eu não gostava mesmo. Toda Então era meio brincadeira que tem um fundo de um verdade, sentimento né? de. Isso, era um sentimento de posse muito surreal. E eu já tava vendo que aquilo tava ficando doentio. Entendi. E Entendi. eu, tipo, não me via daquela forma o resto da vida, entendeu? Eu não quero isso pro resto da minha vida, não. Quero ter um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, de confiança. Que E legal isso. quando eu Eu entrei no falo método, muito, rapidinho.
eu falo muito assim para as pessoas, às vezes a gente não sabe exatamente, a gente tem uma ideia de para onde a gente quer ir, mas a gente sabe muito Uhum. claro aonde a gente não quer mais estar, né? Assim, é muito mais claro assim, gente, essa ansiedade, meu Deus, esse ciúme, misericórdia é isso aqui, essas brigas, eu não aguento mais. Então a gente sabe muito claro também o que a gente não quer, né? E a gente vai construindo, vai ficando cada vez mais palpável aquilo que a gente quer, né? Mas aí, continua. Você entrou no método, e aí? E aí, eu tô tentando arrumar a luz aqui, mas tá Tá, difícil. mas Tá tá muito ótima a luz escuro? aí. Não, tá ótimo. Enfim, eu entrei no método achando que eu ia resolver o meu problema de ciúmes, que eu ia deixar de ser ciumenta e ia resolver minha vida. Só que foi muito além disso, resolveu minha ansiedade, resolveu até meus problemas assim, pessoais com outras pessoas, de conseguir conversar, de conseguir olhar com outras para o lado assim com mais clareza, não ficar criticando tanto, aprendi a ser mais grata, aprendi a falar com as pessoas, que a primeira coisa que aconteceu quando eu tava nervosa, assim, eu já era muito agressiva com as palavras. Então, a primeira coisa era explodir. Nunca fui agressiva fisicamente, mas minhas palavras ofendiam muito. E eu não media as consequências dela. E aí eu falava. E aí depois eu, putz, aí tinha que. E ainda tinha dificuldade de pedir desculpa, mesmo sabendo que eu estava errada. Então, não mudou só os ciúmes, mudou, tipo, de A a Z, assim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas e o E que você atribui, assim, quais capacidades suas você acha que veio à tona? Que estava, às vezes, adormecido, ou que, às vezes, você não estava sabendo, né, lidar. O que você acha que o método trouxe à tona de você, assim, de melhor seu, sabe? Que, às vezes, você não estava nem sabendo que tinha aí, né, de qualidade, sabe? O que o método ou esse processo como um todo trouxe à tona, seu? olha, eu acho que o principal, assim, é eu conseguir me libertar das travas que eu tinha em relação ao passado e ver que o meu propósito mesmo é ajudar as pessoas. Tanto é que depois que antes, um pouquinho antes do método acabar, eu resolvi expor no meu Instagram o meu problema com ansiedade e tentar trazer mais informações para as pessoas do que eu vivi, né? Porque hoje, se eu tenho ansiedade, eu tipo, é a minha sombra, mas eu também sou a minha luz, né? Então ela tá aqui, mas ela tá guardadinha, tá bonitinha, não tô mexendo com ela. Então, ela tá aqui, ela não vai deixar de estar. Então eu aprendi a lidar com isso também. Então eu, assim como eu consegui, né, através do curso, através de muito pesquisar, ler, estudar, eu acho que outras pessoas também conseguem. Então, eu não peguei o conhecimento para mim e fiquei, caramba, eu consegui, ai, que o mundo vá aos ares. Não, eu quero conseguir ajudar outras pessoas que sofrem como eu sofri. E assim como pessoas que não sabem para onde vai, nem por onde anda e estão só esperando, tipo, uma Marcela caiu do céu, assim. E me fala aqui uma coisa, o que melhorou no seu relacionamento? Porque, assim, tem pessoas no método que são solteiras, tem pessoas que estão recém-terminadas, tem pessoas que são casadas, tem pessoas que estão namorando, enfim. Mas o que você sente, assim, como é que é para a Larissa? A Larissa de antes e a Larissa de depois, e também, assim, no seu relacionamento. Eu vejo que você mudou na vida como um todo, porque você mudou por você, na verdade, pelo que você está falando, né? Mas como é que Uhum. isso refletiu no seu relacionamento também? Conta pro pessoal, assim, para eles verem já que você tem um namoro, e é legal porque você já tinha, né? Como é que foi o reflexo de algumas mudanças no seu relacionamento, por exemplo? Uma mudança radical, assim. Eu era uma pessoa controladora, mas eu não percebia. Então, eram com pequenas atitudes na minha cabeça era uma coisa normal, era um cuidado, um cuidado, um cuidado. Inclusive, ele reclamava muito que eu estava sendo controladora. E aí, depois eu analisando as minhas atitudes, falei, realmente, não foi uma coisa agressiva, mas é aquilo de estar sempre sondando.
Então, eu fazia isso involuntariamente, eu não percebia. Na minha cabeça era tipo, eu tô fazendo isso porque eu quero cuidar, porque eu quero cuidar, porque eu quero cuidar. Depois que eu percebi que eu sou a mãe da minha criança, eu tenho que cuidar dela e tudo mais, é só ela que importa. Eu não tenho que tentar mudar ninguém, eu não tenho que tentar controlar ninguém, querer que ninguém mude. É igual, eu mudei porque eu percebi que eu tava precisando mudar. Eu percebi que dali eu não ia sair. Então, vai de cada um. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar. E eu acho que com bons exemplos que eu sou hoje, que eu consigo transparecer, se ele tiver que mudar de alguma forma, ele vai mudar. E eu não vou brigar mais, porque antes eu ficava, faz isso, faz aquilo, ai, procura isso, procura aquilo, sabe, dando caminho. Mas depois que eu percebi que eu não sou mãe de ninguém, que eu não tenho filho, e eu deixei cada um que viva a sua vida, né? Porque eu sou namorada, não sou mãe. Então acho que isso melhorou muito quando eu tive essa percepção que eu tava querendo ser mãe de alguém que já é mais velho que eu, entendeu? inclusive, né? E ele percebeu É. alguma mudança sua, assim, você percebeu alguma mudança na forma dele se relacionar com você, assim, tipo, alguma situação, de repente, enfim, é, você percebeu isso, assim? Eu entendo que já de alguma forma você se tornou mais saudável, né? Quando a gente deixa de ser mãe, quando a gente deixa de ser controladora, a gente automaticamente se torna uma pessoa mais saudável, né? E diminuíram brigas ou diminuíram algumas discussões de vocês que poderiam antes aconteciam por você estar controlando demais, agora você não controla tanto. O que você acha, assim, percebe em relação a isso? Eu percebo que as brigas diminuíram quase 90%. E se hoje tem alguma briga, Sério, cara? a gente tenta conversar, assim. É porque eu sou muito de conversar, ele já é muito fechado. Então, eu sou sempre a que fica ali. Tchu, 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 tchu. E eu resolvi dar espaço. Então, tem vezes que a gente discute. Antes eu ia pra cima, né? Então, automaticamente ele vinha também. Então, era uma troca de alfinetada aí forte. Então, hoje eu acho que hoje a gente consegue conversar muito mais. Porque ele tem um temperamento Cara, muito forte, muito forte. E às vezes eu até zoo, falo assim, só eu pra te aguentar, não é possível. será que ele tá Mas assistindo a live aqui, hein? Faz um coraçãozinho pra eu ele. vi Ele que ele escreveu. entrou, mas não sei se ele tá aqui. Não tô falando mal, pelo amor de Deus. Tudo é por amor, né? Não, não. Você está falando, inclusive, de É, você aqui, de você, da sua transformação, né? Mas, e me fala uma eu. coisa lá. Ah, vai, diga. Deixa eu tomar uma água aqui. Não, pode falar. Diga lá. Ah, ele tá aí, ó. Ele mandou um olhinho. Oi! Olha aí, ó. Como é que é o nome dele? É Kleber. Kleber, eu espero que eu tenha ajudado sua namorada, né? A ser uma namorada melhor, enfim, mais leve, mais tranquila, mais, enfim. Mas vamos lá, Lari. Agora me conta assim, como é que a Larissa se sente depois do método? Nossa, eu acho que eu me encontrei depois de muitos anos. Muitos anos mesmo. Eu sempre fui muito dependente emocionalmente, né? Tanto é que eu ficava pedindo atenção e Olha o que que ficava ele falou querendo aí. querer. Ah, palhaço! Ai, ai, É muito besta. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre não. deixei ele assistir jogo. Ai, ai. Mas vai, continua. Você se encontrou, você tem a sensação de que você estava perdida, assim. Eu sei que Sim. isso que eu tô sendo não sou eu, né? Assim, eu sei que esse ciúme, essa ansiedade não me pertence, né? E agora você É, encontrou a luz onde também tinha sombra, né?
Isso. Quando eu entrei no método, foi até um dos depoimentos que eu dei para você, que eu tava no fundo do poço, assim, questão da ansiedade. Quando a minha ansiedade ficou muito forte, foi quando eu tava para acabar a faculdade e tava num emprego muito ruim, que me consumia muito, que acabava comigo. E aí eu tinha acabado de começar o namoro, então foi três coisas de uma vez só que eu não conseguia aguentar. E eu acho que eu fui trazendo o reflexo disso com o passar dos anos, né? De 2 anos pra cá, eu fui, tipo, tirando a barra que tava toda e dissolvendo, então eu não fui deixando as coisas melhor, foi piorando, sabe? Foi acumulando, eu posso dizer que foi acumulando. E eu sabia que eu não tava bem e eu não tava, não nem aí, porque querendo ou não, eu não sei nem explicar, mas eu achava que isso era culpa do universo, que isso não era culpa minha, sabe? A culpa é minha, mas quem colocou a culpa em mim foi o universo, não fui eu não. Eu tentava tirar a culpa de mim Sério? mesma, mesmo eu me sentindo muito culpada. Então eu tentava pegar a culpa de algum lugar. E para você entrar no método, você teve que mudar essa visão, né? Tipo assim, porque querendo ou não, o Foi. método é uma coisa que depende de você, assim, pra querer entrar, fazer sua parte, aquilo que eu ensino, colocar em prática e tudo, né? Então, querendo ou não, Isso. essa visão tem que, né? Precisou mudar, já faz parte do processo de decidir entrar para o método. Tipo assim, tem solução, a solução não está no universo, a solução pode estar em mim, né? Tá em mim, na É, verdade. E, Tá, e me tá fala uma dentro coisa, da gente, a gente não percebe mesmo. eu anotei aqui uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho importante, que é assim, o que você ganhou como novas maneiras de pensar? Eu sou tudo, assim. Eu posso olhar um grão de arroz caindo no chão e já, nossa, eu crio uma história na cabeça. Eu acho que depois do método eu fiquei mais paz e amor, assim. Hoje tinha uma bolinha, tô falando, não é um exemplo besta, não, tô falando verdade. Hoje eu tava limpando meu quarto, tinha uma bolinha azul pulando no chão. Desse tamanico, assim. Aí eu comecei a olhar aquela bolinha e falei, isso dá uma história. Ficou romântica, hein, Lari, com as coisas, hein? Mas Eu é, acho mas que é, eu consigo ver além na minha visão, né? Consigo ver além do óbvio. Já não é mais sim ou não. Eu consigo pensar no talvez, no quase, sabe, eu vou criando outras possibilidades. E depois que eu comecei a prática mesmo da escrita, e de ficar fazendo o livro da gratidão, nossa senhora, no começo eu era só grata pela saúde, pelo trabalho. Hoje eu sou grata até pelo, é igual eu falo, né? Eu sou grata até pelo sol. Às vezes é à noite assim, nossa, que lua bonita. Vamos contemplar a lua. mas o pior é que é muito Aí fantástico Kleber isso. olha assim pra minha cara, fica assim, que menina doida. Mas você sabe o que eu falo para as pessoas? Onde existe um tipo de pensamento, no caso a gratidão, não cabe outro pensamento no mesmo lugar. Não dá para ter ansiedade na mesma hora que você está sendo grato. Assim, dois pensamentos não É, ocupam o mesmo espaço. Assim como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, dois pensamentos, dois sentimentos também não ocupam. Não dá para eu estar grata e ansiosa, né? Se eu estou aqui agradecendo, contemplando e tudo, nesse instante eu tô assim, eu tô nesse estado, eu tô nessa pegada, eu tô nesse espírito, né? Isso é muito legal. E tem várias musas aqui. A Fê entrou aqui, Suzana entrou. eu vi as meninas entrando. É, tem várias aqui. Enfim. Mas. E qual que é a sua visão sobre, agora assim, o que para você, Larissa, é um relacionamento saudável? Eu quero a sua visão de relacionamento saudável. Ideal, Eu acho, saudável. eu falo que o ideal pra mim, assim, o, é que tenha, acima de tudo, independente de qualquer coisa, a conversa. Eu cresci nesse meio de conversar, de tentar se acertar
Então, eu acho que se a pessoa consegue conversar e expor da melhor forma, o resto vem como consequência, mas claro, fidelidade, união, compreensão, amor, carinho, muitas coisas. Mas hoje, pra mim, o que importa é a conversa. É tipo, é o meu ponto-chave, sabe? Inclusive, eu falei com você na última mentoria, né? Que pra minha vida ficar ideal, assim, um relacionamento ideal é ter uma conversa saudável. Sem briga, sem estresse, sem discussão. E você sabe como que é Poderia esse pedir tipo de muito mais conversa coisas, hoje? mas eu só tô pedindo uma coisa, você vê, né? E você sabe, assim, através do método, você conseguiu perceber como ter um tipo de conversa melhor, correta, ou pelo menos sincera? Isso ficou mais claro para você para praticar mesmo, assim? Você conseguiu aprender coisas sobre diálogo para praticar? Eu estou fazendo perguntas aqui que pessoas poderiam se fazer, né? Tipo assim, como é que o método te ajudou, por exemplo, no diálogo, né? Como é que o método te O nosso, ajudou, sabe? né? Então, estou fazendo esse tipo de O pergunta que método você poderia ensina se fazer. principalmente que tem formas de se falar, né? Você quer falar de uma coisa que tá te machucando muito, então tem formas para você falar, para que a pessoa perceba que aquilo está te machucando e não porque você está falando para encher o saco, que você está falando por falar, né? A gente tem que expressar. Hoje eu consigo me expressar muito mais o que aquela situação está me trazendo como sentimento. Não simplesmente, ah, tô brava. Mas por que que eu tô brava? Aí eu vou refletir, tô brava por isso, 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 isso. Mas eu não posso falar dessa forma. Então eu vou pensando, vou tentando. É o que o método ensina mesmo, é a gente tentar falar da melhor forma possível, que seja uma forma saudável, que não vá ofender e que a pessoa consiga te entender o que está acontecendo. E que ao mesmo tempo a gente também não deixa de falar, né? Eu vejo que muitas pessoas acham que o saudável é relevar. Deixa, deixa, depois a gente conversa. Também deixa passar dessa vez e tal. E não é isso, né? É muito pelo contrário. Como é que eu coloco em palavras essa agonia que eu tô sentindo aqui, né? Então, e me fala uma coisa, Lari, que conselho que você daria? Deixa eu ver as meninas. Agora eu quero ver com as meninas que estão assistindo aqui. Tem algumas musas novas. Quem não sabe, o método tá com as inscrições abertas e já tem algumas que eu estou vendo nos rostinhos aqui dessa nova turma. Mas quem está na nova turma já, quem não está, se tiver alguma pergunta para fazer, faz aqui para a Lari, né? Tipo assim, de curiosidade mesmo, de curiosa mesmo. E eu adoro gente Pode curiosa, perguntar, porque gente, eu não tenho vergonha, não. pergunta assim que alguma coisa que surgiu na sua cabeça aí que você quer saber da Lari, pergunta. E o pessoal tem gente que no YouTube falando assim, sou assim como ela. O engraçado é que muita gente se reconhece mesmo na ansiedade, né? Tipo, nesses ciúmes que a gente tem e tal, mas olha aí, ó. Eu vou te A falar. Marcela, a Marcela fez uma pergunta aí. Lari, você se sentiu perdida no começo do método? No começo do método, eu acho que perdida não, porque a Marcela, do conteúdo que ela passa e nas lives, ela já deixa a gente muito bem instruída. Você já fica muito bem orientada com o conteúdo das lives. Então, eu entrei, foi o que eu falei, eu entrei no método achando que eu ia mudar o meu ciúmes para deixar de ser ciumenta, mas eu consegui transformar, tipo, a minha vida em si, né? É uma coisa que o método me trouxe de maravilhoso, que eu tenho assim como uma coisa que eu fico muito feliz, é que o nosso método começou em junho, né? Ixi, Foi minha em memória é junho. péssima. Não me Acho cobra que da foi em minha memória. junho. E a gente já tá final de setembro, indo para outubro. E desde lá eu só tive uma crise de ansiedade mesmo, uma crise mesmo. Sério, E Lari? isso, Meu nossa, Deus do céu, eu fico sério, muito uma feliz. ação. Sério. E isso, tipo, isso para mim já vale muito a pena, porque foi uma vez e eu cronometrei.
Eu falei, eu tô mal, eu sei que eu tô mal. Aí acontece tudo que tem que acontecer, né? Que faz parte do processo da crise de ansiedade. E eu vou te falar que não demorou nem 10 minutos pra me sair dela. Eu já Gente, sabia tudo que eu tinha que fazer, Marcela. Tudo que eu tinha que fazer. sério. É Tipo o um quê, passo a assim? passo, assim, tipo, eu sabia que eu tinha que respirar, eu sabia que eu tinha que meditar, eu sabia que eu tinha que escrever o que eu estava sentindo, eu sabia que eu tinha que tentar me desligar de coisas que estavam me trazendo pensamentos ruins. Eu sabia que eu não podia ficar deitada. Então, nesse processo do autoconhecimento, eu já sei tudo que me faz mal. Quase tudo, né? Porque não vivi tudo ainda. Mas eu, tipo, quando eu sei que aquilo teve uma semana que eu fiquei bem sobrecarregada e eu falei, eu não tô bem. Eu falei, eu não tô bem, mas eu não sabia o que que era. E aí eu analisando, eu falei, meu, só preciso descansar, eu tô muito sobrecarregada. E aí peguei um final de semana, mal peguei no celular, fiquei com a minha família, e aí voltei na segunda, respirei, reprogramei, bola que segue, vida que segue, né? Que Então, legal. isso pra mim foi o maior presente, assim. Tipo, de eu ver minha ansiedade controlada, assim, de uma forma que eu jamais ia imaginar que poderia acontecer. Por isso que hoje eu faço questão de mostrar no meu Instagram que é possível você sair de uma ansiedade. Mas claro que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Eu vejo como Não, e é legal primordial que você falou, o e é legal que autoconhecimento. você falou assim, eu conheço tudo que me faz mal. Você falou assim, quase tudo, porque eu ainda não vivi tudo. E é isso, o processo de autoconhecimento, ele é interminável, porque a gente está sempre igual a descascar uma cebola, né? Você vai descascando, descascando, você vê uma coisinha aqui, outra ali, tudo. Então é exatamente isso, gente. E sigam a Lari também, o Instagram dela fica aí em cima, né? Quem tiver crise de ansiedade, essas coisas, vejam o que ela compartilha lá. E aqui tem a Ellen, perguntou assim: o método te ajudou apenas no relacionamento ou no geral? Acho que você respondeu já isso, né? Assim, de certa forma. Uhum. Que foi no geral, né? Assim, Foi foi em em tudo, geral, na verdade. foi de A a Z. Tem uma outra que muito boa, Lari, que a Andrea falou assim: qual a sua dica para aproveitar ao máximo o método? Para aproveitar o máximo o método, Para aproveitar o travou aqui. conteúdo, para aproveitar ao máximo o Ah, método. a minha dica, sim, para quem está começando, é não deixar para depois. Porque a Marcela faz acompanhamento, eu não sei se todos os métodos têm, mas a gente tinha A um acompanhamento mentoria. semanal, isso, Uhum. da mentoria, e eu fazia questão de não faltar em nenhum, eu podia estar fazendo o que for. Eu saía, colocava meu fone e ficava escutando com a maior atenção possível, porque o que sai das mentorias eu acho que é muito, muito mais, muito além das aulas, né? Então eu aproveitava o máximo. O que aconteceu, acho que foi na última semana, que eu não consegui ver a aula, então eu só assisti, só assisti a mentoria. Mas depois eu fui lá e assisti tudo. E aí eu já coloquei aqui já coloquei aqui no meu calendário que daqui um ano eu vou assistir de novo. E é legal porque as pessoas têm acesso Vou. por um ano, assim, é acesso por um ano. Uhum. Então, eu recebo alunas falando, Marcela, tô assistindo tudo de novo. Tipo assim, eu tô Isso, é isso que eu vendo quero porque eu fazer. quero assistir. E quando você reassiste, depois de ter aprendido algumas coisas, você já vai aprendendo outras. É muito bizarro, assim, é muito que você fala, isso aqui eu nem lembrava, passou, olha isso aqui, cara, isso aqui já tá bem melhor, meu Deus, olha, eu era assim, graças a Deus. Então é muito legal porque a gente vai passando por isso, por esse processo de. Gente, a dica da Lari é não deixa para depois. É o que eu falo. Não Quem deixa para participa das depois, gente. mentorias, não deixa, cara. Tipo assim, A eu não tô tão mentoria bem é essa muito semana. importante. Tem gente que não tá bem, tudo, e que eu entendo, a gente tem semana, às vezes, que não tá bem, tá numa bad, mas é aí que você precisa participar mesmo da mentoria, nem que seja como ouvinte ali, não tô afim de falar. Entra, bota o fone, ouve ali, sabe, as partilhas, o que o povo fala e tudo, porque
Isso, às vezes é uma palavra, às vezes é alguma coisa que alguém fala que já te reanima. É o que eu falo da nossa rede de apoio intencional, que é muito importante. É tipo assim, cara, eu sei que ali tem mulher que está querendo a mesma coisa que eu quero, e eu sei que ali tem uma pessoa que está ensinando aquilo que eu quero aprender. Então eu vou participar, eu vou ouvir e eu não vou deixar para depois. Até porque são o quê? 2 meses de mentoria, né? Passou os 2 meses, Uhum. acabou a mentoria. Então, assim, se eu assisto às aulas e vou para a mentoria, eu aproveito muito mais tudo, né? Assim, Isso. e foi tudo bem pensado por esse. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual foi a área da sua vida que você mais conseguiu amadurecer através do método? É a A pergunta da área, eu Natália. acredito, de fora a ansiedade, que foi um aprendizado muito grande, que foi a principal, assim, de mudança, mas o que eu consegui amadurecer mais foi, tipo, como mulher mesmo, porque eu já me vejo como uma mulher, já tenho 24 anos, mas eu tava presa na minha vítima, né? Então, o método me tirou esse lado vítima que atrapalhava muito o meu relacionamento. Que legal, Então, que legal. isso foi o que me ajudou mais, né? Consegui identificar. Tem a parte da constelação também que eu fiz, que não é do curso, né? Mas a Marcela fala da constelação. Então, eu acho que depois de. Acho que a gente estava no começo do curso, eu já tinha escutado ela falar da constelação no perfil. E aí você foi E aí eu fui procurar a atrás. constelação? Fui Que atrás de fazer a legal. constelação, acho que eu tinha um mês de curso. E aí eu fiz a constelação. Então, tinha coisas assim, acho que depois você explica o que é constelação pro pessoal aí, para que vocês entendam. Eu percebi que eu precisava de ajuda profissional em 2019, no começo de 2019. Então, eu fiz acompanhamento com psicólogo de 2019 até o começo da quarentena, até março. Aí, como eu não gostava muito desse negócio online, eu falei para ela, quando voltar as coisas ao normal, eu volto, né? E nesse meio tempo eu fazia acompanhamento semanal. Então, nesse meio tempo, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Mas eu falei, eu vou conseguir. Foi quando chegou a parte do método, né? Então eu falei, eu fiz todo esse tempo com psicólogo e eu queria ver mais resultados. Porque, querendo ou não, eu queria uma coisa mais intensa. E aí eu comecei o curso, eu falei, não, agora já tenho a opinião do psicólogo, a questão minha referente ao psicólogo, já tenho um pouco no começo do curso, e agora eu quero ver sobre a constelação, quero uma coisa muito mais alternativa agora. E aí foi quando eu procurei e parece, tipo, se eu já tava, eu acho que se eu já tava tirando um pouco das vendas que tava no meu olho, quando eu fiz a constelação, parece que caiu assim, tipo, foi imediato. Eu fiquei assim, gente, que bruxaria é essa? E Eu quem fiquei não sabe o que é conversando, eu fiz com. constelação, quem não sabe o que é constelação, gente, é um processo terapêutico que é feito, pode ser individual, pode ser em grupo. Os que eu fiz geralmente foram em grupo, em que você trabalha questões sistêmicas, geralmente familiares, de relacionamento, né? Pai e mãe, avô, avó, tio e tia. Você vê o que está te prendendo, o que está te bloqueando, impedindo sua vida de ir para frente. Às vezes é um relacionamento seu que Uhum, não anda, sua vida amorosa. Às vezes é quando você tem filho, é um filho que está com problema, que quando você faz uma constelação você entende por que ele está com problema. Então a constelação isso. ela ajuda muito, e eu falo muito nas minhas lives do Bert Hellinger, eu falo muito de constelação familiar, sabe? Assim, das 3 ordens do amor que a gente tem que respeitar se a gente quer ter um relacionamento saudável. Então eu levanto 3 bandeiras, né? Uma não, mas sobre constelação familiar, acredito que é fundamental alguém vivenciar pelo menos uma vez na vida esse processo de constelação familiar também. E é legal isso, né, Lari? Porque quando você vai se abrindo para a mudança, você se abre para o método, você se abre para uma vivência de constelação, você parou de culpar o universo, você falou, minha Isso. amiga, quer saber?
agora eu vou e tô curtindo. E a gente vai se apaixonando por isso, não vai não? Porque assim, eu não É, sei com você, mas quando a gente vai vendo os resultados que a gente vai tendo, só porque a gente está indo atrás e mudando, a gente fala, cara, isso aqui é bom demais. Porque não depende de ninguém, né? eu queria que tivesse tipo assim, ai, toda essa energia que eu tô aqui, eu vou pegar um remedinho e vou dar pra cada um, pra todo mundo fazer isso. Porque hoje ó, eu só tenho 24 anos. Mas eu falo, se eu tivesse ido atrás antes, poderia ter mudado muita coisa na minha vida. Por isso que eu falo, é tudo no tempo e na hora certa. Talvez hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não estaria fazendo outras coisas. Eu estaria fazendo outras coisas. Eu não teria conhecido, por exemplo, meu namorado. Eu não teria passado por coisas que me deixaram mais fortes. Então, tipo, eu vejo assim, é igual no método eu lembro que uma menina falou assim, mas já perdi a esperança, eu tenho X idade. Eu fiquei pensando, gente, tá na hora, não tem, tipo, idade certa pra nada. A sua mãe é um belo exemplo disso, né? Que você comentou. Você conta a história dela no método. Eu falei, meu Deus, gente, tem história certa pra encontrar a Não morte tem da sua idade, vida, não. não. Não tem idade, não. E aproveitando, Não Lari, tem, não. que conselho que você daria hoje para a Larissa de 3, 4? A gente está em setembro, o negócio foi em maio, começou em maio, 5 meses atrás, assim, que são para as pessoas que estão hoje, que já entraram para o método, que estão decidindo se vão entrar. Mas qual que é o conselho que você daria para essas pessoas que estão em dúvida, que às vezes estão com medo, que estão sem esperança, que estão indecisas? Que conselho que você daria? Eu falaria que você é capaz de conquistar o que você quiser se você quiser. Então, eu quis essa transformação na minha vida. Eu fui atrás e eu persisti. Eu poderia ter desistido, mas eu insisti e se eu conseguir mudar tudo que eu consegui mudar hoje, eu tenho certeza que vou mudar muito mais coisa, é porque eu não desisti lá atrás. Falei, não, é isso que eu quero, coloquei na cabeça que ia ser isso e foi isso. Então, quando você entende, eu acho que quando a pessoa entende, né, foi o meu caso, que eu precisava mudar, ficou muito mais fácil, porque é difícil você aceitar que você precisa mudar. Mas ficou muito mais fácil para eu me abrir para fazer um curso, me abrir para novas áreas, novas leituras, novas pessoas. Então, se eu tivesse que dar um conselho, é que se eu pudesse falar para mim há 5 meses atrás, eu ia falar, você conseguiu. Ponto. Mas se tem alguém aí que quer fazer o método, eu super recomendo, porque se eu conseguir, eu que tava me achando no fundo do poço, assim, eu acho que qualquer um consegue. Independente do que já passou, do que sente e tudo mais. Só basta querer. E é muito isso, assim. Eu acho que eu não tenho nem mais o que falar, porque, por exemplo, as aulas que eu dou na maratona, que é uma semana antes de abrir as inscrições, é muito focada nesse processo que você acabou de dizer, assim. Eu pego na mão da pessoa tentando trazer ela a entender o que ela está vivendo, se está fazendo mal, e que ela precisa Uhum. mudar. E que dá para mudar, que é esse trajeto, na Tá. verdade. É bem assim. A gente fica pensando que é o universo, que é ele que não presta, que é o embuste, que é ele que não tem sorte, que é as pessoas que não entendem, que é que, sabe, a gente fica nessa quando a gente vai entendendo, até entendendo que peraí, tem uma solução, essa solução é muito mais fácil do que eu penso, porque tudo que eu tentei até hoje do jeito errado, eu gastei muita energia, né? Tipo, cara, fiquei tentando controlar fulano, cara, fiquei tendo É, ciúme de não sei o que, cara, fiquei com raiva de não sei das plantas, não sei o que. Então a gente para pensar que a gente vai direcionando nossa energia para o caminho certo, né? Então, isso. muito legal isso. E como é que você definiria, Lari, a fase da vida que você está hoje? Para a gente fechar aqui. Se fosse o nome de um filme, qual seria o nome que você daria hoje para a fase que você está vivendo? O nome eu acho que evolução.
tanto evolução em questão de estar no processo, ai, travou aqui, tanto na questão de estar no processo, como o tanto que eu já evoluí. Então, eu acredito que pode ser que eu esteja ainda na metade do caminho, pode ser que eu já esteja finalizado, mas eu acho que evolução é a palavra correta para mim no momento. Legal. E sempre vai continuar essa evolução, né, Lari? Sempre continua, nunca termina nem fica pouco. Mas, olha, Lari, eu quero te agradecer muito e te parabenizar tudo junto por tudo que você está vivendo, por toda a decisão que você tem. Não é só uma decisão, são várias decisões que vão mudando a nossa vida. É decidir entrar para o médico, é decidir ler alguma coisa, é decidir escrever, é decidir fazer um processo de constelação, é decidir conversar. São pequenas Sim, decisões que vai construindo toda a nossa vida, né? E eu fico muito feliz de você ter sido a minha aluna, mas uma musa mesmo, porque eu acho que o nosso grande objetivo aqui é aprender a amar mesmo, de uma forma que nos faça bem, né? De uma forma que nos deixe mulheres, uma pessoa mais leve, mais, enfim, amável, tranquila e tudo. Ó a Fê aí, a nossa musa também. A Fê tá dando parabéns. A Fê é da sua turma, né, Lari? isso. É. A Fê é da sua Eu vi o turma. pessoal falando, algumas meninas do curso, algumas pessoas que eu conheço, me dando parabéns, eu agradeço, gente. Às vezes eu tava, tipo, resumindo, né? Tava sem esperança, eu achava mil coisas de mim que era só coisas ruins. E eu consegui me olhar no espelho e falar que eu não sou nada daquilo, que eu sou muito mais e eu mereço muito mais. Quando eu decidi que aquilo para mim não era o suficiente, eu precisava de mudança, eu encontrei a Marcela e fez tudo isso na minha vida. Então, eu acho que eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Então, se tem alguém que queira fazer, é igual eu falo, a Marcela, assim, já falei para ela várias vezes, Marcela é luz, luz na vida das pessoas, né? Que abre a luz é assim, você vai abrindo o caminho para você chegar onde você tem que chegar, dali de uma forma de paz, de calma, sem muvuca, porque o trabalho que ela faz é lindo, gente, é maravilhoso, é uma dedicação assim que eu fico impressionada e eu quero agradecer também por eu ter tido essa oportunidade, né, de estar no curso, de ter te encontrado, assim como eu acho que você vai mudar a vida de muitas e muitas, muitas mulheres ainda. É um trabalho muito Deus lindo que queira. você faz, eu queria agradecer. Obrigada, Lari. Você está sendo muito luz aqui também para a gente, né? Eu agradeço, eu aceito, né, esses elogios. E eu digo que eu sou luz porque eu encarei minhas sombras, entendeu? Então, é o que eu ensino as pessoas a fazerem, né? E você vê que você é luz, que você ajuda as pessoas, que você é luz para você, que você, enfim. Então, fico muito feliz, muito obrigada. Ou o namorado aí aparecendo aqui até agora, que bom. A Fê falou, a Paula, tenho sorte de ter ela como cunhada exemplo de profissional, minha grande amiga. Beijos, Cunha. Mas brigadão, Lari, de coração, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Essa live eu vou deixar no meu feed, se o Instagram não me derrubar, que às vezes ele me derruba, as lives eu perco, mas Deus queira que eu não perca essa. Mas muito obrigada, viu, Lari? E a gente se mantém em contato, né? Eu nunca perco contato com as minhas musas, não. Então, sempre que precisar, eu estou por aqui. E é isso. Se tiver novidades no método, enquanto você está nele, nesse um ano, você vai saber, você vai receber as atualizações, novidade, tudo. Então, a boa notícia é essa. Se vai melhorando, você vai fazendo parte disso. Uhum. Que E bom. obrigada, viu, Lari? Um beijo. Olha, eu só tenho uma frase para falar rapidinho, que é do Ah. livro que eu tô lendo, que chama O Poder da Autoresponsabilidade. Eu vi hoje, eu falei, eu preciso falar essa frase para Marcela. Ah, É assim, ó. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado, eu. Ó. Quando eu vi essa frase, eu falei, meu, isso fala muito das mudanças que eu tive, fala muito de estar sempre buscando evoluir, né? Que inclusive é a palavra que me resumiu aqui. Então evolução, é né? isso, evolução.
Um beijo, Tudo faz obrigada, sentido, Lari. né? Continua nessa missão sua de ser luz na vida das pessoas também, de ajudar as pessoas, porque a gente também se ajuda quando a gente ajuda os outros. É muito legal isso. Viu? Obrigada, Um obrigada. beijo, Lari. Deixa, Tchau. deixa eu só tirar um print nosso. Tira. Tira. Eu não vou nem tentar tirar, que se eu apertar aqui errado, menina. Vai, um, dois, três e já. Foi. Foi? Beijo, meu amor. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Ai, gente, que delícia! Que delícia! Bom, missão cumprida. A Lara é incrível. As minhas musas são incríveis. Eu só fico besta de ver quem quer mudar, muda, né? Às vezes a gente só precisa ir para o caminho certo, fazer a escolha certa. E teve gente que perguntou o que é o método Rios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver para eu não. Como funciona o método Rios e Preço? Talvez tenha entrado agora aqui, né? Mas vai no link da minha bio aqui do Instagram, tá? Hoje é o último dia com desconto que tem de R$ 300. Então, quem quiser aproveitar esse desconto, amanhã, meia-noite, já aumenta o valor. Então, quem não quiser perder esse desconto, já decidiu, não quer adiar mais a decisão, então aproveita, tá? E o método Rios, para quem está aqui pela primeira vez, resumidamente, é um método que te ensina a ter um relacionamento saudável em até 2 meses, tá? Então, é um processo de autoconhecimento, ele é um passo a passo que eu desenvolvi a partir de tudo que eu vivi, a partir de tudo que eu estudei, a partir de todas as mulheres que eu já atendi, para ensinar as pessoas a terem relações saudáveis, primeiro com elas mesmas e, consequentemente, com o namorado, com o parceiro, com o futuro pretendente, tá? E, além das aulas do método, você vai ter mentoria comigo por 2 meses, tá? Semanalmente. Então, aproveita. Simone acabou de entrar. Uhul, Simone! Bem-vinda, musa! Então, um beijo para vocês. Amanhã a gente se vê por aqui, tá? O horário eu vou anunciar para vocês aqui amanhã. E vamos ser felizes, bora ter relacionamentos saudáveis. E é isso. Beijo, amo vocês e vamos juntas nesse processo de evolução. Tchau!